Shalom Lehulam, eu sou o Pablo Felipe e você está no canal do Aleph ao Ômega. Seja muito bem-vindo. Vamos continuar a estudar então o Salmo 119, Mismor, Kuf, Yud, Tet. Estamos analisando a terceira sequência, a terceira estrofe, que é direcionada, é liderada pelo Gimel. Lembrando que trata-se de um acróstico todo o Salmo 119, onde nós temos 22 repartições, cada qual com 8 versículos, cada qual iniciando com a letra do alfabeto hebraico, na ordem do alfabeto. Então, já falamos dos primeiros 8 versículos, começam com Aleph, a segunda sequência com Bet, e agora o Gimel. Vamos tratar hoje dos versículos 19, 20 e 21. Vou ler aqui. Diz, Ger anohi va'aretz, al taster mimeni mitzevoterra, galsa nafshi letava, el mispaterra verol et. Ga'alta zedim arurim hashogim mitzevoterra. Vamos então traduzir, analisar cada qual desses versículos. Então, 19 diz, Ger anohi va'aretz al tastel mimeni mitzevoterra. Gel é a palavra, substantivo, estrangeiro, peregrino, imigrante. Ocorre quase 100 vezes no texto. E é interessante, porque além desse significado básico, lá no léxico de Holiday, ele traz a seguinte observação, que é uma pessoa que deixa a sua terra por causa de guerra, fome, peste, homicídio, etc. Ou seja, é uma das situações de vulnerabilidade descrito no texto bíblico, assim como os órfãos e as viúvas. Tanto que um dos mandamentos era não maltratar o estrangeiro. Então aqui o salmista se coloca desta forma, Ger anohi, eu, ou seja, estrangeiro eu sou, certo? Ger anohi, anohi, eu, pronome da primeira pessoa, que ocorre quase 300 vezes, e tem outra forma de anohi, que é ani, ok? Forma mais breve. Ger anohi va'aretz, na terra. E que nós temos aqui? Nós temos a preposição inseparável be, que normalmente vem com o dagesh, o pontinho dentro, bem como é o shevá. Por que mudou aqui? Veja bem, o dagesh ele cai porque ele é antecedido por uma vogal, certo? Então, em vez de ba'aret, va'aret. A mudança vocálica ocorre porque nós temos aqui também o artigo, a preposição está junto com o artigo ra. Então, ela assume a vogal do artigo. Então, na terra, está definindo uma terra específica, certo? Na terra. E também, por conta desse artigo, a vocalização muda aqui na primeira sílaba. A palavra absoluta é eretz. Aqui torna-se aretz. Então, vá aretz, na terra. Terra aqui é no sentido de país, né? Território, mas ela pode também associar com a ideia de mundo, a própria terra de Israel, certo? Terra no sentido de solo, chão, um terreno. Perceba que ela ocorre 2.400 vezes. Então, Ger Anohi Vaaretz, olha que interessante, eu sou estrangeiro na terra. Ele faz um pedido agora. Altastel, altastel, al é uma partícula, adverbial, negativa, não, expressa uma vontade negativa, ele está dizendo não, está ligado com o makef, que é essa espécie de hífen, que liga toda a ideia aqui. Então ele faz um pedido, não esconda. O verbo aqui é o satar, essa é a raiz do verbo satar. Está conjugado aqui na segunda pessoa, está no ifil e no jussivo, ou seja, uma forma de pedido, de súplica, ok? Altastel, não esconda. Mimene, mimene, de mim, ok? Nós temos aqui o min, que é uma preposição muito utilizada, tem uma série de significados, a depender do contexto, mas a ideia básica é de, desde, por causa de. E aqui ele está com a partícula da primeira pessoa, mimene. Perceba que o num é assimilado, ele torna-se o pontinho aqui dentro. Mimene é uma forma específica, aparece muito. Então, não esconda de mim. Grave bem essa expressão mimene, de mim. Altastel mimene, mitzevoterra. Mitzvah é mandamento. Mandamento, norma, lei.
180 ocorrências no texto hebraico. Mitzvah, certo? Hoje se fala, por exemplo, do bar mitzvah, filho do mandamento, da norma, da lei. Mitzvah, mitzvot são os mandamentos do Senhor. Aqui está no plural, mitzvot terra, mais o sufixo pronominal da segunda pessoa, teus mandamentos, tuas ordens. Então, mitzvot terra, teus mandamentos. Olha só. Ger anohi va'aretz, al tastel mimeni mitzvot terra. Eu sou estrangeiro, ou seja, eu sou vulnerável. Ou podemos trazer a ideia lá do Novo Testamento, quando Pedro escreve que nós somos estrangeiros nessa terra, ou também como quando Paulo escreve aos Filipenses, nós somos cidadãos do céu. Então, por estarmos nessa situação aqui como estrangeiros, nós dependemos da palavra do Senhor. Então, o pedido é: não esconda de mim os teus mandamentos, ok? O versículo 20 vai dizer: Garsa nafshi letava, el mispaterra verol et. Muito linda essa declaração. Garsa é a conjugação de garas, um verbo que aparece só 2 vezes aqui nos Salmos. E agora não me recordo a outra ocorrência, mas apenas 2 vezes. Consumir-se, esgotar-se. Aqui está no cal, a outra ocorrência é no ifil, salvo engano. Então, é um verbo raro, no texto hebraico ele é raro. Garça, garás, garça. Está no cal imperativo terceiro feminino singular. Então, consome-se, certo? Esgota-se. Nafshi. Nafshi é um substantivo que ocorre quase 800 vezes, né? Cerca de 750 ocorrências, nefesh, que tem uma gama de possibilidades de tradução, desde garganta até fôlego, mas a ideia muito comum é de alma, de vida, certo? Então, a minha alma, porque tem um sufixo aqui, hirik yud, sufixo pronominal da primeira pessoa comum, singular. Então, a minha alma, nafshi, nefesh, a forma absoluta, com o sufixo nafshi. Kalsa, ou seja, consome-se, esgota-se, a minha alma, letavá. Letavá, nós temos aqui outra preposição inseparável, le, são 3, né? B, o que e o le, que le, leta com a ideia de para, a algum lugar, para alguma coisa, por alguma coisa. Então, pela que seria, né? Pela tavá. O que é tavá? Interessante, anseio, desejo. E é o que nós chamamos de rapax legomena, ou seja, um termo que aparece apenas uma vez em todo o texto bíblico. Então, rapax legomena é o termo técnico. Letava. Então, olha só. Galsanafishi letava. Esgota-se, consome-se a minha alma pelo anseio, pelo desejo. Do quê? El mispaterra verol et. Então, nós temos aqui El mispaterra. Então, nós temos mispat, que é um juízo, decisão, ordenança, e acaba sendo aqui um sinônimo de mitzvot, mitzvah, certo? Como é um texto poético, então se usa muitos sinônimos. Então, mispat como sinônimo aí de mandamento, de ordem, decreto, mas mispat significa uma decisão, um juízo, uma ordenança. A ocorrência grande também é mais de 400 vezes. El, também ligado com Makef, traz uma ideia aqui de unidade, né? É uma preposição até, em direção a alguma coisa ou a alguém, pelo ou pela. Então, aqui a minha alma se desgasta pelo desejo, pela mispat, então juízo, decisão. Nós temos aqui o plural, ó, né? Então aqui o sufixo tá na segunda masculino singular, mas é um plural aqui, o mispat, ou seja, seus juízos, teus juízos, tá se referindo aqui aos juízos do Senhor. Então você percebe a ocorrência grande aqui desse sufixo, né? O segol, yud e o kaf com o kamitz no final. Raf, né? El mitzpaterra. Então, galsa nafishi letava el mitzpaterra. Então, esgota-se, consome-se minha alma por desejo, por causa do desejo dos teus mandamentos ou dos teus juízos. Olha só, verol et, verol et. Então, nós temos novamente a preposição inseparável, novamente sem o pontinho dentro, que é o dagesh, por conta que é precedido por uma vogal, tá vendo aqui, ó? Então, verrol, o rol é a palavrinha kol, certo? Kol, muito utilizada, pode aparecer de forma plena, ou seja, com um vav, um rolo em vav aqui, mas aqui de forma defectiva, ou seja, com kamitz hatuf, parece o A, mas aqui é um O,
certo? Então, rol, certo? Rol, rol é tudo, todos, todo, totalidade, completude, certo? Então, também sumiu aqui o dagesh do kaf, por conta que é antecedido aqui por um vogal, o shabá que tem força de vogal, porque está no início, então, verrol et. Então, em todo, olha só, novamente uma kef ligando aqui, né? Então, essa ligação traz a ideia de um valor único, né? O valor semântico único. Verrol et. Então, em todo o tempo. Verrol et. Olha só. Galsa nafshi letava el mispaterra verrol et. Consome-se a minha alma pelo desejo, pelos teus juízos em todo o tempo. Perceba que ele se declara como um estrangeiro na terra, alguém com vulnerabilidade, clama para que o Senhor não esconda os mandamentos, porque ele deseja, ele se consome, a alma dele se consome pelo desejo, pelos mandamentos do Senhor, pelos juízos do Senhor em todo o tempo. E aqui ele traz uma deprecação para os ímpios. Então ele vai dizer: Gaalta Zedim Arurim, Hashogim Mitsevoterra. Novamente, Mitsevoterra. Então você vai perceber que no versículo 19 termina com Mitsevoterra, e agora no 21 também termina com Mitsevoterra. Então vamos lá. Gaalta é a conjugação de Gaal, é o verbo repreender, mas é uma repreensão áspera, uma reprovação veemente. Então, ele está dizendo ao Senhor: repreendes, ou está testificando, declarando que o Senhor repreende. O Senhor repreende, repreendes asperamente, reprova, até a ideia de bufar mesmo, soltar uma expressão realmente. O hebraico tem isso, né? Ele é muito expressivo. Então, bufar, repreender asperamente, reprovar. Está aqui no perfeito, é a forma mais básica, o vocal perfeito, certo? Segundo masculino singular, galta. Então, repreendes asperamente, reprova veementemente. Quem? Quem que ele reprova? Zedim, os Zedim. O que é Zedim? É o plural de Zed. Olha só. Zed é o presunçoso, o arrogante. E mais do que isso, Zed, Zedim arorim. Arorim é do verbo arar. Então, é o verbo amaldiçoar. Aqui ele está num particípio passivo. Aqui funcionando como um adjetivo, qualificando Zedim. Então, Zedim Arurim, ou seja, os presunçosos malditos. Então, o Senhor repreende, está falando para o Senhor, tu repreendes veementemente, o Senhor reprova, muito de forma muito forte, o Senhor se indigna, reprova, olha de forma negativa aos presunçosos, malditos. E por que são malditos? Porque eles se desviam da lei, eles se desviam do mandamento do Senhor. Então, quando nós estamos fora dos mandamentos, isso atrai para nós a maldição, que é o arur, né? Arur, maldição, ou melhor, arum é o maldito, aqui o verbo aqui, arar, amaldiçoar, ok? Então, a segunda parte do versículo vai dizer, hashogim, é o verbo chagar, certo? Que é a ideia de se desviar, extraviar-se, errar. Olha só que interessante isso aqui. Ser incapaz de andar em linha reta. Ser incapaz de andar em linha reta. Então, desviar, extraviar-se, errar. Ser incapaz de andar em linha reta. É um particípio. Esse particípio aqui que está na função atributiva, né? Então, nós temos o artigo que vai mostrar isso aqui, o artigo definindo os que se desviam, os que se extraviam. Nós temos, por exemplo, no Salmo 125, Raboterrim, os que confiam. É a mesma construção que Rashogim, os que se desviam, que se extraviam, os que erram, os que são incapazes de andar em linha reta, certo? Os que se desviam do quê? Mitsevoterra. Novamente, os mandamentos, os teus mandamentos, certo? Perceba que o sufixo, novamente mitsevoterra, novamente mitzevot, que é o plural de mitzevah, mitzevah, singular, mitzevot, então mitsevoterra, então teus mandamentos. E nós temos novamente a partícula min, mencionada lá em cima, que é o min, o mem, o hirik e o num aqui é assimilado, ele torna-se esse pontinho aqui dentro, mitsevoterra, dos teus mandamentos, os que se desviam dos teus mandamentos. Então, Ga'alta zedim arorim hashogim mitsevoterra. Então, assim nós concluímos esses 3 versículos. Então, novamente, Ger anohiva aretz, altastel mimeni mitsevoterra. Galsa nafishile tava,
el mitzpatecha verol et ga'alta zedim arurim hashogim em mitzvotecha. Espero que esse conteúdo tenha te abençoado, te edificado e te ajudado a compreender o texto maravilhoso, que é o texto das Escrituras, esse acróstico tão poderoso, tão fantástico, que demonstra o amor pela palavra de Deus. Fico na guarda dos teus comentários, sugestões, críticas são bem-vindas. Se você quiser apoiar o canal, nós temos aí na descrição também como você pode contribuir, nós temos o Pix lá. E que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Se Deus permitir, estaremos aqui continuando a compartilhar tanto o texto do Antigo Testamento, o Taná, em hebraico, como também do Novo Testamento, o grego, ok? Deus abençoe e estamos juntos!